Falar de hoje, a gente vai ouvir a história da Débora, que perdeu a visão aos 27 anos, em meio à maternidade, e teve que aprender a lidar com essa situação. Uma história inspiradora, linda e inspiradora. Vou chamar a Débora para entrar, sejam bem-vindos. Olá, Débora, seja Oi, bem-vinda. Aline. Obrigada. Eu agradeço a você aceitar o convite, compartilhar sua história, uma história tão inspiradora. Eu vou pedir para você se apresentar, pode falar um pouquinho de você e dar um panorama geral assim da sua história. Ah, tá certo. Bom, eu sou a Débora, tenho 39 anos e sou casada, né, com o Luiz. A gente tem dois filhos, a Ana Clara, de 15 anos, e o Benjamin, de 7. E sou mãe em tempo integral, amo a vida materna e tudo que ela oferece, o ônus e o bônus. E estou deficiente visual há 10 anos, né, num processo agora de reabilitação, para ter um pouquinho mais de qualidade de vida, para enxergar melhor, né, não na sua totalidade, mas com um pouquinho mais de qualidade. E tenho uma história linda com o Senhor, com o cuidado dele, e sou muito feliz. Muito feliz. Eu quero já dizer que foi um privilégio te conhecer. A Débora é uma amiga em comum da minha prima, né? Você assistiu a live da Amanda, foi isso, né? Uhum, E foi. aí a gente se conheceu. Eu tinha ouvido a história dela em 2018, até assisti o vídeo que ela participou daquele programa Amar, Maternidade, né? E Isso. contou a história dela, tudo. E eu já tinha assistido em 2018, e aí agora eu tô tendo a oportunidade de entrevistar a Débora. Hum. Débora, eu vou ler uma frase aqui que me... Eu ia abrir essa live com essa frase, mas eu fiquei tão emocionada que eu pulei. A maternidade me Ah, fez olhar para frente e ver, mesmo sem enxergar. Achei uma frase muito forte, assim, né? Como a gente só sabe a força que a gente tem quando a gente precisa dessa força, quando a gente precisa usar essa força, né? Então, eu acho que a sim. maternidade nos impulsiona a extrair o melhor e o máximo de nós, assim, né? Uhum. Sobre a degeneração macular, que é uma hemorragia na retina, certo? Isso. Você falou que teve uma primeira vez em 2008, aí recuperou e daí veio de novo em 2012. E você achou que seria igual? Como foi isso assim para você? Tinha ficado já alguma sequela de 2008 ou você tinha recuperado totalmente? Conta pra gente como foi essa situação. Tá. Bom, vamos lá. Em 2008 eu tive um sintoma, né, que foi uma... É como se eu tivesse a minha visão desalinhada. Então, pensa você olhar para uma linha, né, na horizontal, e essa linha ela ficar meio desalinhada, né, como se ela tivesse meio quebrada. E aí eu percebi que tinha alguma coisa estranha e procurei já a minha médica, e aí ela percebeu, né, diagnosticou que estava começando uma hemorragia na minha retina, mas que a gente faria um tratamento à base de corticoide no local mesmo, né? Então são Aham. injeções de corticoide que você faz dentro do olho mesmo, né? Nossa! E como é É, você, isso? você toma uma anestesia via colírio, né? Então você faz o uso de colírio e aí vem uma injeção mesmo, como se fosse uma vacina, né? Só que é no olho Nossa! mesmo. Então você fica com aquele olho aberto, você sente a pressão da agulha, né? E Ai, você sente o líquido ali, o remédio sendo depositado. E então eu fiz, né? Fiz em um olho e fiz no outro. Em um dos olhos deu super certo, o corticoide ele segurou essa hemorragia. No outro olho já não tive o mesmo resultado, né? Eu fiquei com um pouquinho de sequela, então eu já tinha assim uma visão mais é, é, debilitada. embaçada, mas não igual tá hoje, né? Isso foi em Aham. 2008. Então a gente fez os primeiros procedimentos e deu certo, assim, a vida seguiu, né? Continuei trabalhando, é, enfim, fazendo as coisas que eu era acostumada a fazer, sair sozinha, dirigir. é, Tinha uma filha, né? A Ana, em 2008, a Ana tinha um aninho e pouquinho, então a gente seguiu tudo vida normal, sem assim, sem nada que é, me limitasse. Isso em Aham. 2008, né?
E aí, em 2012, quando eu percebi, eu não percebi mais essa linha horizontal quebrada, mas eu percebi que tinha uma mancha. Então, eu fui dormir normal à Aham. noite, eu usava óculos e quando eu acordei de manhã eu já acordei estranha. Eu já Nossa. acordei com uma sensação estranha, falei, alguma coisa estranha. E aí, quando eu fui realmente assim me retomar ali, eu percebi que era na visão, que eu não estava enxergando bem. E eu tenho miopia, astigmatismo e tudo, mas era além disso, né? Era uma Aham. mancha. Onde eu focava para olhar, eu via uma mancha escura. E naquele momento eu falei, tem alguma coisa estranha, fiz o mesmo procedimento, procurei a minha médica, a Mesma gente foi médica. fazer consulta e quando ela avaliou, ela falou, olha, Débora, aconteceu de novo, só que foi sem aviso, né? Então, assim, foi realmente da noite pro dia, né? Dormindo. E E aí como a você. hemorragia. Ah, desculpa, Não, pode imagina. terminar. E aí a hemorragia aconteceu, não tinha como fazer mais o tratamento, então 13 de outubro de 2012, ela me deu esse diagnóstico de que tinha acontecido uma hemorragia, criado uma Tinha cicatriz e cicatrizado. que isso, e que dali em diante não tinha o que fazer. Meu Deus. E como foi receber aquela notícia naquele momento? Imagino que você tenha chorado, ou não, ou ficou paralisada. Como foi receber a notícia de que Olha, era Aline, algo definitivo, talvez? então, assim, se eu falar pra você que eu tenho muita lembrança do que eu senti naquele momento, realmente acho que eu não vou conseguir assim lembrar de fato como eu me senti, mas eu lembro que no dia eu falei, não, gente, imagina, eu tenho 27 anos, que isso, né? Vamos procurar outros médicos. Então, assim, a minha primeira reação foi, não, eu não vou validar esse diagnóstico, eu vou procurar uma outra opinião médica. Então foi a minha Aham, primeira reação naquele momento, né? Eu não me apropriei daquele aham, diagnóstico. Eu falei, não, eu preciso constar outra opinião médica, e foi o que eu fiz. A gente procurou uma nova opinião médica, e aí sim, essa segunda opinião médica aí me falou o mesmo diagnóstico, e aí ele foi um pouquinho mais além. Ele falou assim: olha, você trabalha? Não, porque se você trabalha, já procura os seus direitos, porque você tem direito ao auxílio invalidez, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, aí mexeu mais. Aí eu aham. falei, peraí, mas eu só tenho 27 anos, né? Então, imagina, vou me aposentar agora? Não faz sentido, né? Então a gente foi para uma terceira opinião médica, e aí essa terceira opinião médica, aí ela falou a mesma coisa, e no dia que ela falou, ela já me deu uma cartinha me encaminhando para o INSS. Porque eu Nossa. trabalhava, né? Então ela falou, não, então eu já vou te encaminhar para você correr atrás dos seus direitos. E aí acho que ali sim a ficha começou a cair, tipo, realmente aconteceu, tá acontecendo alguma coisa e que tá me impossibilitando de fazer o que eu fazia, né? Aí você começa a ter mais essa noção. Nossa. Por mais que a gente tente imaginar, assim, não consigo. Não consigo nem imaginar o que você sentiu, o que você passou naquele momento. A sua filhinha tinha quantos anos? Então, em 2012, a Ana ela tinha 5 anos. Ela, Uhum. ela tinha 5 anos, estava já na escolinha. Eu trabalhava, né? Então, depois que eu ganhei a Ana, eu fiquei um ano em casa, e aí eu voltei para o mercado de trabalho. E aí, assim, naquele momento eu falei, bom, eu tenho um problema, né? E eu preciso resolver Lidar isso, né? com Eu ele. preciso lidar com isso, porque eu casada, uma filha, então eu não tive muito tempo para me enclausurar, para me trancar num quarto e ficar remoendo aquilo. Eu fui muito prática, Aline. E eu sou muito prática, né? Então eu fui Aham. muito prática, eu fui já tentar resolver o problema, né? Falar, peraí, então vamos ver o que eu vou ter que fazer, né? Então eu vou ter que ficar em casa? Ok, vou ficar em casa. Vou cuidar da minha filha, vou cuidar do meu marido, e vou fazer desse lugar, da minha casa, o meu lugar seguro, onde as coisas vão acontecer, onde de fato eu vou começar uma nova vida, uma nova realidade.
E Foi como, assim, foi muito prático para mim fazer dessa forma. e como foi essa adaptação? Porque um dia, sei lá, picar uma cebola, não sei, um dia você tá fazendo tudo normal, de repente você não enxerga mais. Como foi adaptar essa rotina de maternidade, de cuidados com a casa? Uhum. Como Ah, foi isso? num primeiro momento você dá aquele desespero, né? Tipo, não um desespero de, ai, agora, né, acabou tudo, não. Mas você fica naquele sentimento de, eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso, né? Com relação a isso. Então, assim, com relação à minha filha, eu que cuidava dela, então os cuidados com a Ana, eu que fazia tudo, sempre fiz. E coisas que eu não conseguia fazer, aí sim eu tinha uma rede de apoio, né? Tinha o meu marido e tinha minha mãe que sempre me ajudava. E coisas assim, como cortar uma unha, limpar um ouvido, essas coisas que realmente você não consegue fazer. Mas eu lembro que eu me esforçava muito para cuidar dela. Então, cuidar do cabelo, da roupa. Então, eu mesma fui. Na verdade, Aline, eu acredito que, assim, por mais que eu tivesse que fazer uma adaptação pelo fato de não me enxergar, eu estava dentro já da minha rotina. Então, eu já conhecia a minha casa, os cômodos, os móveis. Então, eu optei em não mudar nada de lugar, em não fazer adaptações para mim, porque eu morava com outras duas pessoas. Então, eu continuei vivendo naquele mesmo ambiente e me esforçando para fazer aquilo que em outro momento era fácil, porque eu enxergava e agora eu precisava muito mais das minhas mãos, muito mais do meu ouvido, do meu olfato. Então, eu fui habilitando outros sentidos, né, aguçando para poder me Aham. ajudar nesse processo, né? Então, assim, como cozinhar, por exemplo. Eu sempre gostei de cozinhar, né? E Aham. cozinhar é muito de você sentir o alimento também, né? Então, assim, eu não tenho nenhuma dificuldade para cozinhar, mesmo sem enxergar. Então, eu consigo cortar uma cebola bem picadinha, Olha só. normal, como se eu enxergasse. Mas eu acho que, Me assim, acho faz não, se lembrar você... do filme do Ratatouille, que o Ratatouille ele fica lá escondidinho dentro do chapéu do cozinheiro e ele vai direcionando ali, puxando o cabelo do cozinheiro e vai direcionando, cozinhando É, sem enxergar, que aí ele vai isso. sentindo o alimento. Mas acho que, assim, Aline, uma coisa também que para mim, né, sendo uma mulher cristã, uma mulher que crê muito em Deus, que tem muita fé, eu lembro que sempre quando eu acordava, eu tinha uma conversa muito séria, assim, com o Espírito Santo, sabe? Eu falava assim para ele, mais um dia, então me ajuda, porque se não for o Senhor, eu não vou conseguir. Porque eu sabia as minhas limitações, por mais que eu fosse altruísta e quisesse desbravar a minha casa, a minha Sim. cozinha, eu não podia ter a negação, né? Eu tinha uma limitação visual, então eu tinha que tomar muito cuidado para não me cortar, para não me machucar, não cair. Então eu falo que o Espírito Santo, até hoje, eu falo que é ele que me conduz dentro da minha casa em tudo que eu faço. É como se ele fosse esse condutor mesmo das minhas ações, sabe? Estão perguntando se você já se machucou cortando alimentos. Não, Ai, que bom. não. Que Eu acho bom. que eu tenho um videozinho, acho que eu tenho um Reels, eu não sei se um Reels ou um Stories, depois eu vou procurar, que eu fiz cortando cebola, porque as pessoas sempre Olha questionavam isso. só. Aí depois eu vou publicar esse videozinho, Não, mas eu não corto cebola. Eu tenho aquele processadorzinho assim que você puxa a que cordinha. puxa a Eu cordinha. jogo ali, puxo ali, então eu resolveria dessa forma. Não, eu tenho muitos facilitadores, né? Mas eu gosto Aham, mesmo de tabuinha, uma faquinha e ir ali construindo, né, os alimentos. bacana. Você comentou que a empatia das pessoas à sua volta, que essa empatia te ajudou muito a seguir em frente, assim, né? Até Uhum. uma frase que me chamou muita atenção, assim, uma frase do seu pai, que você, em uma consulta, ouviu ele perguntando se ele poderia doar os olhos dele para você. Como foi isso? Ah, eu sempre tive, assim, pessoas do meu lado que me acolheram, sabe, Aline? Amigos, a própria família, pessoas que realmente viam que tinham uma situação, uma circunstância e que queriam, de uma certa forma, trazer acolhimento, né? E eu falo que esse acolhimento não é tanto de fazer algo por mim ou me ajudar em alguma coisa, mas é para que eu me sentisse amada, sabe? Para que eu me sentisse realmente acolhida em amor pelas pessoas. Porque você perde, assim, eu tive uma perda. Aham. Então,
quem nunca perdeu algo que não quer ser consolado, né? Sim. Então eu tive essa rede de apoio muito estruturada, assim, das pessoas estarem por perto, de virem na minha casa, de me ajudar com alguma coisa, se eu precisasse sair para algum lugar e me acompanhar nessas saídas, as pessoas da igreja, quando souberam a maneira que elas encararam isso junto comigo. Então, assim, eu sempre tive essa rede, assim, muito, muito perto de mim, sabe? E a minha família, principalmente, né? O meu marido, que assim é um parceiro, assim, eu não tenho nem palavras para descrever isso. E a minha família, os meus pais e os meus irmãos, que também foram assim chave para esse processo, né? Eu lembro que o meu pai, ele chegou aí em algumas consultas comigo, porque aí o que que você faz? Você começa a buscar Sim. opiniões médicas e alternativas, né? E nessa circunstância que o meu pai fez essa pergunta para a médica, eu tinha ido fazer uma avaliação no Hospital das Clínicas. Depois do primeiro ocorrido em 2008, a gente conseguiu uma avaliação no Hospital das Clínicas e a médica deixou bem claro para ele que não tinha tratamento, né, para o meu problema de miopia e tal. Nem entrou tanto em questão da degeneração, porque na época eu não tinha sinais ainda, né? Mas ele falou para ela, ele falou assim, tá, mas e aí, eu posso doar meus olhos para ela? Olha Então, só. assim, e eu sei, assim, que se fosse preciso ele faria. Se ele Aham. pudesse, ele faria, porque ele é o meu pai. Qual que é o pai, né? A palavra de Deus fala que, né, a gente sendo mal, a gente sabe dar boas coisas aos nossos filhos. Então, É imagine verdade, o nosso pai do céu. Então, nós, sendo maus, a gente faz de tudo pelos nossos filhos, né? verdade. Mas o meu pai, assim, eu sempre falo isso, eu até comentei no vídeo da Mari, que ele não doou os olhos dele para mim, né? Mas ele me faz ver, né? Meu pai é aquela pessoa que ele consegue me fazer enxergar, né? Eu lembro que na casa da minha mãe mora numa casa que tem muita planta, né? E eu Aham. lembro que teve uma época que dava muito maracujá. Então, você descia a escada da casa da minha mãe, você via o pé de maracujá ele vindo por cima, sabe? Assim, juntando em outras árvores e tudo. E eu lembro que eu descia as escadas da casa da minha mãe e meu pai, ele sempre pegava a minha mão e levava até o maracujá para eu sentir que tinha maracujá ali. Que lindo. Então, meu pai, ele sempre buscou alternativas para me trazer conforto na minha perda da visão, né? Outra coisa que meu pai faz até hoje, meu pai, ele pinta os degraus da escada da casa deles. Então ele pinta com Aham. uma cor, ele faz uma faixa branquinha na pontinha de cada degrau, são 40 e poucos degraus, para Uau. que quando a luz à noite bata, aquela tinta lá reflete, aí eu não me perco na escada. Então Ah, ele então, tem. aproveita e conta pra gente, assim, sobre como é a sua visão. Ah, Você tá. não enxerga no central, não é? E em volta, 20 É, graus, é isso? isso. O que que acontece? Eu tive uma hemorragia na retina, na mácula, né? Então a mácula é o centro da visão. Então, tudo que eu foco eu não enxergo. Eu enxergo uma mancha acinzentada. Então, imagina você olhar para um lugar olhar para o rosto de alguém e no lugar do rosto você vê uma mancha. Você Aham. consegue enxergar tudo que está em volta, né? Sei lá, se ela estiver numa parede azul, A você vai visão enxergar a parede periférica, azul, a assim, visão né? periférica, isso. Só que eu Ah, tenho miopia e astigmatismo e meu grau é alto, né? Eu tenho 20 num olho e 21 no outro. Então, os nossa. míopes que estiverem aí na live vão me entender, né? Não enxergo nada, né? Então, é isso que eu Então enxergo. é uma São mancha com um embaçado em volta que dá pra ver os isso. vultos, as cores, Os assim. vultos, assim, de perto, né, Aline? Porque o míope não enxerga de longe, né? Então eu Ah, consigo ver de perto os vultos. Mas eu consigo ver cor, as cores. é, e as cores. Mas vulto, né? Não tem Entendi. Não é definição, definido. não é em HD. Entendi. Não é Entendi. definido. E aí você aprendendo a lidar com esse novo estilo de vida, veio o desejo de ser mãe novamente, que foi impedido por um hipertiroidismo que te deixou estéril, né? E como Uhum. foi lidar com esse milagre da segunda gestação? Ah, então, o hipertiroidismo eu descobri ele em 2010. Eu tive alguns sintomas, procurei o endocrinologista e tal, e a gente descobriu. E aí eu comecei um tratamento, tomando remédio para controlar a tireoide e tudo. E assim, eu tive um hipertiroidismo muito cavalar, né? Ele, assim, Aham. foi, né? As pessoas conhecem muito o hipotiroidismo, né?
O hipertiroidismo, ele é, tipo, os seus hormônios estão, assim, polvorosa dentro de você, né? Tudo que é hiper, né? Se você for pensar hipertensão, tudo que é hiper é maior, né? Aham. E então a gente começou um tratamento e eu lembro que nas primeiras consultas o médico já perguntou se eu tinha filhos, eu falei que tinha uma filha aí ele falou assim, olha, Débora, então é o seguinte, agora você vai fazer um tratamento para sempre e esquece, não tem como engravidar. Porque o problema que você tem, ele causa a esterilidade, não dá para ter filhos, né? E eu falei, tipo, oi, né? Imagina, eu quero ter outro filho, né? Eu e meu marido, a gente tinha esse sonho de ter outro filho. Mas, enfim, a gente continuou seguindo o tratamento para o hipertiroidismo. E eu estava em casa um dia, Aline, fazendo minhas coisas, isso foi em 2010. Em 2012, eu perco a visão, levo para ele a situação. Eu me lembro que ele até me falou, ele foi uma das pessoas que olhou para mim e falou assim: olha, você tem duas alternativas, ou você escolhe ser feliz com essa circunstância, ou você não vai viver, você vai sobreviver, né? Eu lembro que, assim, foi chave isso para eu tomar algumas atitudes de, gente, ok, eu não enxergo, mas eu tô bem, eu tô Aham. saudável, eu posso, né, fazer coisas que né, cabem para eu fazer, então tá tudo bem. Ele foi uma das pessoas que me animou, me incentivou. E eu Aham. lembro que passou 2010, 2011, 2012, eu perco a visão, e aí em 2012 foi um ano bem Foi assim, onde associado algo, uma coisa com a outra ou não? não, São, não, são... não, totalmente diferente. Não Aham. teve, não teve nenhuma. Até hoje a gente já fez alguns exames e tudo e não teve relação, Isso. um diagnóstico com o outro. E eu lembro que em 2012 eu quase não assistia TV e também não Uhum. tinha os celulares do jeito que a gente tem hoje. Você pode baixar todos os Aham. streams, enfim, né? Eu lembro que eu escutava muito rádio da rádio mesmo. Então, assim, Uhum. às vezes meu marido ficava assistindo TV com a minha filha, como não dava para eu assistir, eu ia escutar rádio. E eu lembro Uhum. que um dia eu estava escutando rádio no meu quarto e eu parei num programa da Renascer. E Aham. o programa estava finalizando, era a última oração, e eu lembro do bispo falando assim que ele ia orar para algumas pessoas enfermas, inclusive Aham. pessoas que estavam em casa. E eu falei, vou receber essa oração, porque oração não quer demais, né? E Aham. aí eu fiquei ali para receber a oração. E o Senhor falou através dele que o Senhor estava curando uma mulher, ela não estava na igreja, ela estava em casa e que tinha hipertiroidismo. E na hora eu falei, gente, é comigo isso. Eu recebi Foi eu. aquela oração. E eu lembro que depois disso, Aline, eu ia pro médico e eu fazia exame a cada 3 meses, exame de sangue. Aham. E ele ficava impressionado, porque ele falava assim, nossa, Débora, de repente a sua tireoide começou a caminhar para cura. Eu não sei o que tá Uau. entendendo, mas ela tá, tipo, tá ficando domesticada de novo, né? E eu Uau. lembro que a gente fez todo esse tratamento, esse desmame, né, em 2013, de diminuir a dosagem do remédio. Aí em 2014, a gente em 2013, a gente fez o desmame, ficamos sem o remédio, e aí eu falei para ele, eu falei assim, doutor, eu vou engravidar. Ele falou, não, a gente já conversou sobre isso, Débora. Eu falei, não, mas eu quero engravidar, e minha tireoide caminhou para cura. Ele falou, olha, tem duas coisas que podem acontecer. A primeira é você não conseguir, e a segunda é você conseguir, mas você ter problemas na gestação. Aí eu falei, tá nas mãos de Deus, eu vou entregar para o Senhor. E o mais engraçado é que nesse ano de desmame de remédio, de ficar sem remédio e tomar a decisão de querer engravidar, Aline, eu lembro que eu orava muito pedindo para o Senhor para engravidar. Nas minhas Aham. orações, eu lembro que eu nem orava para o Senhor me curar mais da visão, eu orava para ter um filho. E em maio de 2014, a gente descobriu que a gente estava esperando o Benjamin. Ah. Então, assim, depois de um ano de sem remédio, que fez em janeiro de 2014, em maio, a gente teve a notícia de que eu estava grávida dele. E aí, a segunda gestação, após esses inúmeros desafios, e aí aos 3 meses de gestação, você teve uma esclerite. Isso. O que é isso e como foi A lidar vida é cheia de mais essa processo, né? situação? É. Tratamentos, riscos para gestação, como foi mais essa Então, rasteirinha? quando o doutor soube que eu estava grávida, ele pediu para eu procurar um obstetra para gravidez de alto risco. E eu Aham. fazia o acompanhamento com os dois, né?
E graças a Deus a minha tireoide desde então nunca mais deu sinal de vida. Ela tá Uau, bonitinha. uau. Então eu fazia esse acompanhamento paralelo. E aí quando eu fiz 3 meses eu tive a esclerite. O que é esclerite? Eu já tinha tido antes da gestação. É a inflamação da parte branca do olho, que se Hum, chama esclera. E essa inflamação ela deixa o olho muito vermelho e dói muito. É aham. uma dor que eu tive que ir para maternidade para tomar remédio na veia, porque Uau. não podia medicar em casa, então tive que ir para maternidade. E aí eu lembro que a gente fazia um tratamento, aí viramos 3 médicos, né? Então virou obstetra, veio o oftalmologista e o endocrinologista. Então cada um cuidava de uma parte em conjunto com o meu obstetra. E aí eu Aham. comecei a fazer um tratamento com corticoide durante a gestação, que não pode fazer, mas eu precisava conter a inflamação, porque eu poderia até entrar em trabalho de parto, né? Uau. Se eu não contesse a inflamação, porque dói, e dor você acaba, né, indo para trabalho de parto. E aí eu fiz esse tratamento por 4 meses. Então, do terceiro mês até o sétimo, eu fiquei com meu olho vermelho, assim, as minhas fotos, fotos do chá Nossa. de bebê, eu tô com o olho enorme, vermelho, porque de um foi para o outro. Então foi bem complexo essa parte. Mas passou, o tratamento deu certo. O Benjamin nasceu de quase 38 semanas, Com a super gestação foi bem. tudo tranquilo. Foi tudo tranquilo, foi tudo tranquilo. Aí eu não tive nenhuma Os tratamentos, por mais que não fossem adequados para uma Para uma gestante, eles gestação. fizeram o efeito que os médicos esperavam. Olha só. E no parto, foi cesárea? Foi normal? Como Foi foi? cesárea, não podia ter parto normal, Ah, tá. por conta da força, né? Então, Aham, poderia comprometer a minha retina, enfim, né? São várias aham. coisas que eu tenho que ter bastante cuidado, né? Uhum. Meu olho é muito sensível. E eu tive um parto de cesárea, uma bolsa que rompeu em casa. Fui para a maternidade para ter o bem. Foi lindo, foi muito especial, foi um presente de Deus. E numa situação diferente, né, Aline? Porque na primeira eu enxergava, né? E nele Aham. não. Você Então, comentou até que você ficou ansiosa para ouvir o choro assim o dele, né? Que choro. era a experiência que você ia ter naquele momento, assim. Como Isso. foi isso? Olha, eu nunca vou me esquecer do choro do Luca, assim. Para mim foi o som mais doce, o som mais lindo que eu já ouvi na minha vida, assim. Foi aquele chorinho. Meu Deus, é real, sabe? Como foi É, isso para você? Aline, foi muito especial, porque assim, o bebê ele sai ali da sua barriga, o médico vem, meio que te mostra de longe, né, para fazer todos os atendimentos necessários, e quando você enxerga, você fica meio de olho no que está acontecendo, né? Aham, Então, eu sabia que eu não ia ter esse momento, né, de ver o que estava acontecendo. Então, quando bem nasceu, que o médico tirou ele da minha barriga e eu ouvi o choro, para mim foi o suficiente, porque aguçou muito o meu ouvido, né? Então, ouvir aquele choro me trazia a certeza de que estava tudo bem, de que ele estava ali, de que o Senhor tinha preparado aquele momento para ele vir ao mundo, de que era real eu estar vivendo aquele momento, aquela segunda gestação, independente de todos os contratempos que eu tive, do fato de não enxergar, de ter sido muito questionada pelas pessoas. Ah, mas você vai ter outro filho, mas como assim? Como que vai cuidar? Você não enxerga? Então, assim, você, depois de tantas coisas, né, naquele momento, você ouviu o chorinho e você fala, não, é de verdade, é real. é real, é Tá real. aqui comigo. Aí depois o médico trouxe pertinho, né? Então eu consegui bem de pertinho ver ele e foi muito especial, assim, foi muito prova do amor de Deus para mim e também de uma certa forma o Senhor me falando, né? Você é capaz, você pode Uhum, fazer isso, uhum. você tem assim todos os atributos para ser uma boa mãe, mesmo de uma criança pequenininha, mesmo sendo uma deficiente visual. Então trouxe muito essas verdades sobre a minha vida, o nascimento do Benjamin. Como foi a questão da amamentação? Ou peito ou mamadeira, assim, como foi? Ou para preparar a mamadeira, ou para fazer a pega correta, como foi isso? Então, eu tive a Ana, né? Quando o Benjamin nasceu, a Ana tinha 7 anos. Eu amamentei a Ana até os 6 meses. Depois a Ana não quis mais mamar. E o Benjamin, eu
fui na mesma onda, né? Eu falei, não, eu vou amamentar também no peito, exclusivo. Só que tinha essa questão de você ver o que está acontecendo, né? Então, assim, Aham. eu lembro que na maternidade as enfermeiras me ajudaram a colocar ele no peito, a fazer a pega. E ali na maternidade funcionou muito bem, não tive problema, de machucar o peito, nada disso, deu super Ai, que certo. bom. Mas quando você vem para casa é uma realidade diferente, né? Ou seja, É, você, seu marido com um recém-nascido e uma menina de 7 anos, né? meu Deus. Então, eu lembro que quando eu ia amamentar, assim, eu falava, gente, agora eu vou amamentar. Então, todo mundo em silêncio. Porque eu não enxergava ele mamando, mas eu precisava ouvir ele mamando. Porque ouvindo ele mamando, eu sabia que ele estava fazendo a pega correta, que ele estava Olha engolindo só, certinho. olha Então, só. na verdade, aquilo que é muito visual, né, de você ver a pega, como é que tá, pra mim era muito de ouvir ele mamando. Então, de ouvir eu sabia que se ele tava pegando certo, se ele tava pegando errado. Que E incrível. assim ele mamou até 1 ano e 3 meses. Ele mamou Uau! bem mais que a Ana Nossa, que bênção. nessa construção que a gente fez junto. Porque eu falava pra ele, eu falava, filhinho, você precisa ajudar a mamãe. Então, é muito perfeito, assim. Ele me conhecia também, né? Querendo ou não, ele ficou 9 meses na minha barriga em todo o meu processo. E ele Incrível, sabia o quanto ia ser importante ele fazer essa troca comigo. E foi perfeito, Aline, foi perfeito. Não tenho o que incrível. reclamar das duas gestações em termos de amamentação e principalmente do Benjamin, porque numa condição diferente. Sim, verdade. E você comentou que tinha muita preocupação com a sua filhinha, dos papéis se inverterem, que ela sempre teve uma veia de cuidadora, assim, de cuidado com você, com a sua aparência, durante a gestação. Eu achei muito lindo isso, assim, que você falou. E como foi Uhum. conduzir toda essa situação para que, de fato, os papéis não se invertessem, que ela continuasse se sentindo cuidada por você também, apesar de cuidar de você também? Olha, Aline, a Ana, ela sempre teve esse jeito de cuidado, né? Então, assim, somente aparência. A Ana, ela é muito vaidosa, então ela tem muito jeito para tudo que tem a ver com beleza. Ela tem muito jeito, sabe? Eu falo que é um dom que Deus deu para ela, porque ela tem uma habilidade muito grande com isso. E lá atrás, quando tudo aconteceu, né, eu cuidava da Anne, eu tinha todo o zelo por ela, mas ela sabia que eu tinha uma condição, a gente nunca escondeu dela, nem dela nem do Benjamin. Quando a gente sentiu que era o momento deles começarem a entender o que estava acontecendo, a gente foi muito claro para os dois. E eu lembro que a gente teve essa conversa franca com a Ana, olha, a mamãe tem isso, tá acontecendo isso, e ela ali com 5 anos dela, né? 4, 5 anos dela, ela entendeu do jeitinho dela. Aham. E eu lembro que ela tinha um cuidado comigo, principalmente dentro de casa. Sempre preocupada se eu ia me machucar, se eu ia cair, se eu ia tropeçar em algum lugar. Então, quando a gente saía junto, ela pegava na minha mão para me conduzir, para ter esse cuidado. E com a aparência, então, assim, com a roupa que eu estava vestindo, se estava combinando a cor, se estava amassada, o rosto mesmo, o cabelo. Então, ela sempre teve esse cuidado comigo. Até hoje a Ana tem esse cuidado comigo, de Que estar lindo. sempre me arrumando, de né, ser solícita em me ajudar em alguma coisa. Mas aí eu comecei a perceber que ela queria cuidar muito mais de mim do que eu dela. Então eu Aham. falei, opa, então peraí, a gente não pode deixar os papéis se inverterem, porque eu sou a mãe da Ana, né? Independente de Sim. qualquer coisa, eu sou a mãe dela. Então a gente foi trabalhando junto com ela e tirando esse peso que ela acabou colocando nela, de ter que cuidar de mim. Então a gente começou a trazer um pouco mais de leveza, né? Então, solicitar menos ela, das Aham. vezes que ela queria ajudar, ela até poderia, mas a gente deixava que aquilo fosse de uma forma leve, que não trouxesse uma responsabilidade para ela. Então a gente foi em pequenos passos também para não ser uma Ajustando. coisa muito brusca, mas mostrando para ela que estava tudo bem, que eu precisava de ajuda sim, mas que eu também tinha o papai que me ajudava, então que ela não precisava se preocupar. É óbvio, a Jana tem 15 anos e hoje eu tô adaptada, né, Aline? Então a gente tá Sim. falando aí de um intervalo de 10 anos, que eu
consegui me adaptar melhor e que a Ana conseguiu entender que eu conseguia me virar bem sozinha. E a gente teve muito esse cuidado para que isso não gerasse nada para ela no futuro, né? Sim, um Então, peso de responsabilidade mesmo, assim, isso. né? Ah, eu tenho que cuidar da minha mãe. Não, ela não tem que cuidar de mim, eu cuido dela. Mas ela pode ser esse meu olho aqui dentro de casa, principalmente os meus olhos, né? A Ana, ela tem esse olhar mesmo mais sensível. Então, ela me ajuda muito nisso. Bastante, Muito lindo. bastante. É Parabéns, uma parabéns. parceira. É uma parceira. Parabéns. Eu tenho É. certeza que é mérito seu a forma como você criou, né, essa questão do altruísmo, né? A gente percebe isso em Uhum, você e com certeza refletiu nela. Agora eu uhum, queria que você comentasse algumas frases. Eu dei uma stalkeada aí nos seus vídeos, nos seus materiais aí pela internet. E uhum. aí eu anotei algumas frases que você falou e eu queria que você comentasse em que momento você falou ou o que você quiser comentar sobre essas frases que eu vou ler. Tá bom. Então a primeira é: a maternidade é o que me faz olhar para frente e enxergar mesmo sem ver. Você quer que eu leia todas as frases e você faz um comentário geral ou você quer ir comentando uma por uma? Você que sabe o que for melhor pra você. Tá, então eu vou lendo e aí você escolhe o que você quer comentar, tá? Tá bom. Não enxergo, mas sou capaz. Dou educação, dou amor e ninguém vai tirar isso de mim, porque são meus filhos. Ah, essa aqui que eu achei bem engraçadinha. Mamãe, vai no médico da Peppa. Ai, Acho que são essas que eu anotei. uhum. Então, assim, Aline, eu amo ser mãe. Eu amo a maternidade, né? Foi que nem eu te falei, eu amo o ônus e o bônus também, né? Aham. Tudo que inclui essa vida materna eu gosto. Eu gosto de cuidar, eu gosto de fazer a comida, eu gosto de ter tempo de qualidade com eles. Eu amo fazer isso. Eu falo, eu não sou aquela mãe que, não vai ver tela, não vai comer besteira, não. Né? Eu não cheguei ainda nesse nível, mas eu sou uma mãe que gosta de estar perto, que gosta de estar junto, que gosta de participar de tudo, das atividades da escola, mesmo com dificuldade para ler, para fazer, eu gosto de participar. Eu gosto de estar incluída com as amizades, eu gosto de ser aquela mãe que traz para perto, então eu gosto muito disso. E quando eu falo que ninguém vai tirar isso de mim porque eles são meus filhos, independente da minha circunstância, eles são meus filhos, né? Então ninguém pode mudar isso. São meus, né? Foi o Senhor quem me deu eles. E se o Senhor me deu, e mesmo com essa limitação visual, Ele vê em mim capacidade para cuidar dos meus filhos. Sim, Então eu não me sinto limitada em nenhum momento para cuidar deles. lindo. Pelo contrário, é aquele negócio, é você ver mesmo sem ver. Então é Sim. você ter essa amplitude mesmo sem você enxergar. Eu não sei como isso funciona, assim, eu não sei se eu estou sendo clara, ou se é mais fácil para eu que vivo aqui a situação, de identificar melhor. Mas não, para Eu mim ouvi é uma frase uma diferente. vez que dizia: você é a melhor mãe que o seu filho pode ter. Isso se encaixa para qualquer maternidade. Para Então, acho que a qualquer partir do momento maternidade. que a gente entende, né? Eu sou a melhor mãe que ele poderia ter, eu sou a mãe dele. Então, Isso, ninguém melhor do que eu para desempenhar esse papel, né? Então, eu vou isso. fazer o que tiver ao meu alcance. Lindo, lindo Isso. isso. É justamente Fico isso, Aline. E emocionada. eu, com uma limitação visual, eu busquei isso para quê? Para que eu não me cobre sobre a minha maternidade. Sim, Porque eu tenho perfeito. a minha maternidade, ela é atípica. Aham, Então, assim, você não é uma mãe atípica. Você é aham. uma mãe dentro do contexto de maternidade, que você consegue fazer a lição com seu filho, que você Uhum. consegue sair para passear com seu filho, que você consegue enxergar o seu filho brincando de longe, num lugar público. Eu não consigo. Então, se eu for sair com meu filho, eu tenho que sair com uma terceira pessoa para poder enxergar o meu filho para mim, Sim. para ele não sumir do campo de visão Isso. ali de onde a gente está. Então, a minha maternidade, ela tem a nuances, São ela é muitos diferente. detalhes, né, que São muitos precisam detalhes, ser acertados. mas isso não tira,
o meu direito de ser mãe, de Com exercer a minha certeza. maternidade, mesmo com as minhas limitações. Mesmo que E o quando eu saio, eu tenho que principal, pôr. né? O afeto, a É, educação, o isso. amor. Uhum, Principal, acho que o ingrediente principal não é esse. falta, né? É esse. Outra frase Comenta o também, da assim. Peppa. Então, na verdade, o ano passado, que foi, né, o ano 2020, 2021, que foi o ano da pandemia, que as crianças ficaram em casa por conta da escola, a gente começou a ter umas situações engraçadas com o Ben. Então, às vezes a professora pediu alguma coisa, você fez a lição e tal, e às vezes ele falava, eu não fiz porque minha mãe não enxerga. Então a gente Olha começou a só. ver que eu estava aqui perto dele, eu vi ele falando, meu, por que esse menino tá falando isso, né? Porque ele fez a lição, mas ele sempre vinha com essa narrativa. Tanto que a professora, teve um dia que a professora pediu para eu ficar depois, né, no online, e ela, Débora, o que está acontecendo? Ele está falando que você não enxerga, mas você não enxerga mesmo? Eu falei, não, realmente eu tenho um problema de visão e tal. Então ele começou, ali nas aulas online, no homeschooling, que o Benjamin começou a perceber que eu não enxergava. Porque ele tinha ali de 5 para 6 anos e ele via que eu ficava muito perto do meu rosto muito perto do livro, que eu tinha Aham. dificuldade para mexer no computador, mas, gente, era eu e ele, meu marido trabalhava, então eu tive que me virar nos 30 Para para conseguir esse dar menino conta, assistir assim. aula. Não foi Aham. fácil, mas a gente conseguiu. E aí teve um dia que ele estava assistindo Peppa, e aí a gente explicava para ele que eu tinha um dodói no olho, mas que estava tudo bem. Então, um dia ele estava assistindo Peppa e ela foi no médico sem enxergar lá, com ruim para enxergar na escola, e ela sai desse médico com óculos e enxergando. Então ele saiu da sala e veio na cozinha e falou: Mãe, você precisa ir no médico da Peppa, porque ela foi no Ai, médico gente, que e agora ela lindo. está enxergando. Então ali a gente entendeu que a ficha dele caiu, que realmente ele sabia e aquilo já fazia parte E da que ele nossa vida torcia mesmo pela sua cura, pela né? minha cura. Então foi muito interessante. E ali a gente começou realmente a entender, e aí ele começou a ter os mesmos cuidados que a Ana tinha quando a Ana tinha a idade dele, de segurar a minha mão, de quando eu estava caminhando em algum lugar, se tinha alguma coisa na frente, ele me falava que tinha alguma coisa na frente. Então Que ele também começou a lindo. ter esse cuidado. Nossa, e como é isso, assim? Porque aqui em casa, meu filho espalha os brinquedos que tem hora que eu falo, meu Deus do céu, parece um campo minado, assim. Um minuto ele dá conta de fazer isso. Uhum. Como que é aí, assim? Eles, desde pequeno, ele tem esse cuidado de juntar os brinquedos para você não tropeçar, enfim. A Aline, assim, é criança, né? Então, assim, Criança, a né? gente dá essa Faz liberdade parte. para brincar e tudo, mas sempre fala, né? Toma Aham. cuidado, meu marido, olha o brinquedo, tem que tomar cuidado para a mamãe não se machucar. Então tem esse cuidado, mas é o que eu falo, gente, é criança, então eu vou meio que tateando ali o chão com as pontinhas dos pés, Sim, até pisar num lugar seguro, mas sem trazer tanto, como eu falei, né, em relação à Ana, para não trazer esse peso para eles, né? Então, para tá eles se certo. sentirem à vontade. Daí, Deus usou o cenário mais improvável para te abençoar. No meio da pandemia, vocês sem convênio e um milagre aconteceu, um milagre mesmo. Conta pra Uhum, gente uhum. como foi ter a experiência de enxergar novamente. Aline, no meio da pandemia, eu tive uma experiência muito linda com o Senhor. Um pouquinho antes mesmo, de fato, da pandemia, eu tive uma experiência muito linda com o Senhor, onde eu tinha muito apego a ter o convênio, né? Para cuidar das crianças, da gente, tudo. Então, assim, eu podia ficar sem muitas Qualquer coisas, mas o coisa. convênio eu tinha que ter, principalmente por causa do meu olho e tudo. Então veio a pandemia, querendo ou não, mexeu com todo mundo, então você acaba tendo que cortar custo e tal. E aí um dos custos que a gente resolveu cortar foi o convênio. Nossa, Débora, mas em plena pandemia você tira o convênio? Sim, porque o convênio era o que era mais alto, né? Uhum. Então a gente teve esse direcionamento e o fizemos, né? E eu lembro que uma vez o Ben estava bem doente, a gente já tinha levado ele numa consulta particular, só que ele não melhorava. Não dava para voltar nessa consulta, e aí eu falei, gente, é com o Senhor, então a gente vai orar, vai entregar, e o Senhor, ele vai cuidar. E eu lembro que naquele momento nós oramos, e o Senhor, ele entrou ali com cura sobre a vida do Benjamin, era uma madrugada, e ele falou assim comigo, muito claro no meu coração, e foi uma das poucas vezes que eu ouvi audível mesmo a voz do Senhor Uau. falando comigo. E falava assim, falava, Débora, não se preocupa, porque com convênio ou sem convênio, quem cuida de você e da sua família sou eu.
O médico dos médicos. O médico dos médicos. E aí a paz entrou no meu coração, Aline. Então, assim, amém, glória a Deus. A gente vai usar o postinho de saúde, as agentes passam tudo aqui na minha rua, não tem problema. E veio a pandemia, e o Senhor cuidou da gente na pandemia, ninguém pegou Covid. Foi uma bênção. E aí, o ano passado, eu tive esclerite de novo. Eu tive uma crise em agosto do ano passado, bem forte. E aí é que entra, né? Como que você vai num pronto-socorro oftalmológico no SUS? Não existe. Você precisa passar pelo posto, marcar uma consulta. E aí eu falei, gente, não tenho o que fazer. Até tentei ligar numa outra clínica, não deu certo. E aí, quando eu ia ligar numa outra, o Espírito Santo falou para mim, Débora, não se preocupa, porque eu tô cuidando de você. Uau. Nesse meio tempo, a minha mãe pediu oração num grupo da igreja que ela faz parte e né, era uma quinta-feira de manhã e quando foi à noite eu recebi uma ligação de uma pessoa falando, olha, Débora, uma pessoa do grupo ouviu o pedido de oração da sua mãe e quer te ajudar de alguma forma. Ele conhece alguns oftalmologistas, pode marcar uma consulta para você? Pode. Marcou a consulta para a semana seguinte, eu fui. E assim, foi um presente de Deus, né? Porque é um hospital referência em São Paulo, onde eu estou sendo atendida, porque o Aham, amor de Deus ele sempre supera todas as nossas expectativas. é E verdade. desde então eu estou fazendo acompanhamento lá no SEMA, tem um ano, né, que eu estou fazendo acompanhamento lá, já fez um ano. E eu comecei ali passando com um clínico, vendo a questão da esclerite, tentando investigar o porquê. E aí esse médico ele falou assim, Débora, eu vou te encaminhar para uma outra médica que não tem nada a ver com o que eu estou cuidando, mas eu acho que de uma certa forma ela pode trazer uma clareza para a gente sobre o que você tem e tentar trazer um pouco mais de qualidade de vida para você. Eu falei, tá Aham. bom. Marcamos essa consulta, demorou um pouco, né? Eu marquei em novembro, só tinha data para fevereiro Uau. numa clínica particular, porque ela é uma das únicas médicas que tem essa especialidade no Brasil, e ela só atende um dia nessa clínica, né? Ela tem especialidade em quê? É visão subnormal. Ela Ah, traz qualidade de vida para pacientes que já perderam a visão, que já passaram por alguma baixa visão, olha acidente. É que como se fosse uma interessante. reabilitação. Ela faz. E aí a gente foi para ela e na primeira consulta ela fez vários testes, vários exames e ela decidiu colocar uma lente comum de contato, que não era o meu grau, era bem abaixo do meu grau, mas que ela queria fazer um teste. E aí a gente colocou a lente e depois de 10 anos eu me vi no espelho pela primeira vez, em fevereiro desse ano. Em E você fevereiro, comentou que dia 16. você comentou que você foi assim, tipo, normal, uma consulta Normal, média, 10 anos sem enxergar. E aí, de repente, isso. ela fala, vamos fazer um teste, não sei o quê, e o teste já era naquele momento, e você fez, É, quando você colocou. Como foi enxergar? Assim, nossa, eu imagino que tenha sido incrível. olha, Você se Aline, emocionou? porque, imagina, são 10 anos, né? 10 anos Sim, que, para mulher, por exemplo, 10 anos sem se ver no espelho, né? Então, não é fácil. sim. E quando eu me vi no espelho, assim, o Espírito Santo, ele já falou no meu coração que ele cuidava de mim. E foi muito bom me ver. Ver Assim, seus aquela. filhos, como É, foi não, conhecer então, seu me filho. ver, aí ver meu marido depois de 10 anos, e aí quando eu vim pra casa, poder ver as crianças, poder Seu ver a filhinho de Ana. 7 anos que você nunca tinha visto, né? Não tinha visto. Assim, via, né, o vulto e quando eu ia bem de Aham. pertinho. Mas poder ver ele como um todo foi muito emocionante. Ver o quanto a Ana cresceu, o quanto ela tá bonita. É, assim, eu paro, eu volto para aquela cena, sabe? Eu falo que ainda bem que meu marido gravou, porque eu paro e eu volto naquela cena de entrar dentro da minha casa e ver a minha casa. A minha casa a gente fez uma reforma, então eu não tinha visto ainda. Ver meus filhos, ver minha mãe, a minha irmã também estava aqui, e depois eu fui ver meu pai. Então, assim, foi um. Ai, gente, é um presente de Deus. E aí, Assim, essa lente, pra gente entender, essa lente daí, você não, hoje você não tá usando. Daí você tá não estou fazendo usando. um outro tratamento, né? Isso, é uma lente de contato comum, uma lente gelatinosa de contato. Ela Aham, tem só miopia, ela não tem astigmatismo. Por quê? Porque eu fiquei 10 anos sem estimular o meu olho. Então é aham, tudo, são passos pequenos, né? É tudo bem de aham. pouquinho. Tanto que assim,
Eu usei a lente de fevereiro até agosto. De fevereiro até agosto, mas eu não podia ficar muito tempo com ela, era só um pouquinho por Ah, dia. tá. Sempre usando um lubrificante para não ressecar o meu olho, porque eu tenho o olho muito seco. E a médica, ela falou, Débora, a gente não pode perder a mão de que é o quê? É um tratamento. A gente está no meio de um processo, a gente não sabe como vai, o seu olho vai reagir, como ele vai funcionar. E Não é uma aí, solução definitiva, né? isso, a gente vai aumentando o grau aos pouquinhos, né? À medida que o seu olho for se adaptando. E também tem toda uma questão de, né? Um dia você não tá vendo, não, um dia você vê, você para de ver. 10 anos depois você não tá vendo, você volta a ver. Então, imagine, né? A mente, o cérebro, né? Como que você é, vê tudo isso, né? Como você concebe toda essa situação, né? Da mesma maneira que eu tive que realinhar várias coisas quando eu perdi, porque você perde um sentido, o seu corpo ele está acostumado a funcionar com 5 sentidos. Então você Sim, perde um, é como se ele entrasse num colapso, né? E aí sim. depois você volta a enxergar, então o seu corpo também. Tanto que assim, Aline, eu lembro que eu colocava lente, às vezes ia para a igreja, eu não tinha noção de quem passava na minha frente. Sabe quando você não tá vendo, você tá Você de não lente, você tá conhece a vendo pessoa, assim, você não isso, reconhece. porque você fica muito tempo sem ver. Então, assim, até as pessoas que eu tinha mais ou menos uma noção, eu nem reconhecia, porque para mim aquela sensação de você ver, parecia que o meu cérebro estava demorando para passar a informação Associar. para o meu olho. É meio confuso. Há um mês atrás, né, um mês de setembro inteirinho, eu tive de novo esclerite. Ai, Tanto que a gente está num processo de investigação para saber por que que eu tenho de repetição. aham. Já fizemos alguns exames, descartamos algumas coisas já. Então eu estou sem a lente, então eu não usei nem finalzinho de agosto, nem setembro. Agora a gente está em outubro, eu também não estou usando. E pelos próximos 35 dias eu não posso usar, porque a gente está fazendo um tratamento para cuidar da saúde mesmo do meu olho, né? Porque sem saúde eu Aham. não consigo usar a lente. Mas assim, Aline, é o que eu falo, né? Gente, nada disso me paralisa, né? Aham. Enfim, eu fiquei 10 anos sem enxergar, eu tô há 2 meses sem, né? Então, pra mim, tá tudo tranquilo. E é Não justamente tenho isso esse que eu queria peso. falar agora. Sobre nada te Uhum, paralisar, tem uma frase sua sobre os processos que me chamou bastante atenção. Quase todos os episódios do Perolar eu abordo sobre isso, sobre aprender a viver o caminho, né? A lidar com o uhum, processo, a viver cada uhum, estação até chegar ao verão, né? uhum. Então, fala pra gente essa sua frase que fica até de definição na sua bio. Viva, né, viva o processo até esse dia perfeito. É isso mesmo. E eu tô vivendo o meu processo, Aline. Eu não sei até quando. Eu sei que ele me leva pro propósito, sabe? Sim. Eu sei que o final é cumprir esse propósito. Eu sei que Deus ele tem algo muito especial e que Ele quer fazer em mim, através de mim, dentro desse processo que eu estou vivendo, né? Não tenho dúvidas. Eu aprendi que os processos eles são bons e eles são positivos, desde que Uhum. você entenda eles, né? E eu abracei o meu. Esse é o meu processo, faz parte de mim, né? Não Uhum. enxergar é a minha condição hoje. E eu preciso fazer disso algo que me leve para o meu propósito. Então, não é algo que vai me paralisar. Tem dias difíceis? Nossa, tem dias complicados. Eu lembro que um pouquinho antes de eu colocar a lente, de passar por esse processo de voltar a enxergar, as minhas orações eu sempre falava para o Senhor. Eu acordava de manhã, sentava na minha cama e eu falava: Deus, eu queria enxergar só um pouquinho hoje. Tipo, eu comecei a ter um anseio para enxergar. Eu nem sabia que isso ia acontecer, mas Olha só. isso começou a brotava assim, vinha assim dentro de mim, e queimava um desejo de voltar a enxergar. E eu não tinha esse, assim, não que eu não tivesse a vontade, mas não era algo que queimava dentro de mim. E eu lembro Aham. que nas últimas semanas antes disso acontecer, era a minha oração de manhã. Eu falava: Senhor, hoje, se eu pudesse, hoje eu queria enxergar só um pouquinho, porque eu queria ver meu filho, minha filha. Enfim, eu tinha essa vontade, né? Tanto que quando eu coloquei a lente, Aline, quando a médica falou assim pra mim: Débora, você só vai poder ficar um pouquinho. Nossa, na hora o senhor já falou comigo. Lembra que você pedia para enxergar um Um pouquinho? pouquinho. Então, assim, era Deus conduzindo tudo mesmo, realizando o desejo do meu coração de enxergar um pouquinho. Isso. Então,
é o meu processo. E até que, né, eu falo que, assim, quando a gente fala até ser o dia perfeito, a gente precisa entender que a gente, não é que a gente vai ter que viver mais ou menos até ser o dia perfeito, não. A gente precisa viver intensamente o nosso processo. Por quê? Porque amanhã, para mim, Aline, já vai ser perfeito Eu tenho um em quadrinho ali relação a na hoje. prateleira do meu quarto que está escrito Viva a felicidade no caminho. Porque eu já compartilhei até no YouTube aqui, né? A gente passou por um processo dolorido de a gente esperava que mudaria de país, vendemos todas as nossas coisas e aí não deu certo. E aí eu fiquei nessa, como a gente já tinha vendido tudo, eu fiquei nessa de parar de viver. Então a gente ficou quase um ano dormindo em 2 colchões de solteiro no chão, sem carro, sem nada, porque a gente tinha vendido tudo. E aí a gente entendeu, não, a gente precisa, não pode esperar. Não sei se um dia eu ainda vou embora do Brasil, se vai dar certo ou não. Enquanto não vai, eu preciso viver a felicidade no meu Isso, caminho, né? Então eu acho que isso. é mais ou menos nesse sentido, assim. É. Acho que você comentou, né? Esperar vivendo, não esperar Esperar. esperando. E Alguma coisa isso. assim. Até mesmo porque se eu tivesse parado, eu não teria tido Benjamin, por exemplo. Né? Se eu Sim, tivesse estagnado, eu não sim. estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Sim, todos nós temos nossos processos de espera, cada um para um lado, para uma área da vida, Isso. e que a gente Uhum. possa esperar seguindo em frente, continuar vivendo e esperando, e não parar e Isso. ficar esperando, Não, né? de jeito Agora, nenhum. ainda falando sobre os cuidados de Deus, assim, sobre os mimos, eu falo que Deus é um Deus muito carinhoso, um Deus de muito detalhe, ele sabe exatamente aquilo que está no nosso coração. E você contou para mim em off aqui 2 experiências, uma simples, boba, e outra bem legal, assim, que foi da consultoria de imagem. Conta pra gente essa experiência, essas É, experiências. conto assim, eu sempre fui muito surpreendida por esse cuidado do Senhor. Inclusive, sábado passado foi meu aniversário, né, dia 22. E uma semana antes, Parabéns! obrigada. Na semana antes do meu aniversário, eu fiz um propósito, né, com o Senhor, de oração, de jejum. E eu tirei o café da manhã e é a refeição que eu mais amo. Assim, é, tipo, eu posso ficar sem comer o dia inteiro, sem café da manhã para mim é muito difícil, porque eu amo café da manhã. Mas eu fui obediente àquilo que o Senhor estava querendo trazer para mim durante aquela semana e foi muito especial. E eu lembro que no sábado, foram 5 dias sem tomar café da manhã. E no sábado, no dia do meu aniversário, eu ganhei uma cesta de café da manhã. E não foi de pessoas da minha casa que sabiam que eu estava no processo de jejum, foi de uma pessoa totalmente fora do meu convívio aqui em casa, então não sabia que eu estava num propósito de jejum, não sabia que o café da manhã era a minha refeição que eu mais gosto, mas me deu uma cesta de café da manhã. E enquanto eu arrumava a mesa para o meu café da manhã de aniversário, o Espírito Santo falava comigo, né? Tá vendo? O quanto eu te amo, o quanto que eu gosto de mimar você, né? O quanto a minha graça te alcança todos Ah, os você dias. ia entregar esse propósito nesse dia, é isso? Isso. Olha E aí só! no sábado eu falo que o Senhor ele me deu um café da manhã glorificado, né? Depois de 5 dias sem café da manhã, ele sabendo que eu amo café da manhã, ele me deu um café da manhã glorificado, cheio de coisas que eu gosto. Então, Olha assim, só. são pequenos detalhes, Aline, mas eu sempre gosto de mostrar que o Senhor ele nos conhece como ninguém, então ele sempre Verdade, prepara esses mimos, né? é Eu lembro verdade. que alguns cuidados que eu recebi em casa, da minha mãe, do meu pai, é, assim, muito específicos. Uma história que eu sempre conto é a história da Cândida, que eu precisava de uma Cândida e Sim. não tinha. E eu não tinha como ir buscar porque eu não saio sozinha. E nesse dia o meu pai veio aqui na minha casa e ele falou assim: Ah, vim só saber se você precisa de alguma coisa. E eu tinha acabado de falar para o Senhor, Senhor, eu preciso de uma Cândida, né? E aí ele mandou meu pai aqui, meu pai comprou uma Cândida, ele não entrou, ele foi embora porque ele falou para mim que só tinha vindo aqui para saber se eu precisava de alguma coisa. E uma outra coisa que eu falo que assim é muito interessante, foi muito lindo, também foi a consultoria de imagem, por quê? Porque depois que eu perdi a visão, eu, tipo, não comprava roupa, e quando comprava era cinza e calça jeans. Cinza, blusinha cinza e calça jeans. E teve uma hora que eu comecei a me incomodar. Eu falei, nossa, eu preciso
começar a me vestir melhor, tô me sentindo muito largada, assim, né? Preciso, Aham. mas eu nem sei me vestir. E aí eu falei, nossa, precisava ver alguém que me ajudasse com isso e tal. E eu fui ver, não cabia no meu orçamento. Eu falei, Senhor, prepara alguém que cuide disso pra mim, prepare uma pessoa. E aí o Senhor realmente é, é, fez com que eu encontrasse uma outra pessoa, que é uma personal stylist, que estava terminando a faculdade, estava para entregar o TCC. E o senhor tinha colocado no coração dela de fazer uma coleção cápsula para mulheres com deficiência visual. Só que Uau. ela não conhecia mulheres com deficiência visual. E a gente acabou se encontrando ali numa arrumação de bazar de Natal da nossa igreja. Ela não me conhecia, eu também não a conhecia. A gente deu uma carona para ela. No carro, meu marido comentou e ela começou a chorar. E ela falou: Nossa, Débora, você é a resposta de oração, porque hoje no almoço eu falei para o Senhor e o Senhor falou: Não, eu vou preparar. E, enfim, eu me tornei o Gente, estudo de casa do trabalho dela, do TCC uau, dela de moda. Ela criou uma coleção cápsula para mulheres com deficiência visual. No caso, para mim, a coleção foi criada com a minha cartela de cores, uau. com os modelos que combinam comigo. E, e acabei ganhando, né? Então, eu ganhei uma consultoria de coloração, personal shopper, enfim, Morro o de personal vontade de fazer shopper. isso, saber minha É, coloração. Gente, eu não sei. Eu boto qualquer cor, ah, eu vou te eu indicar. não Não, sei fazer isso. depois que você descobre é libertador. Aí você começa a comprar certo e gasta menos, porque você fica minimalista. Depois eu te indico a Joana. Mas o que acontece? A gente fez todos os processos, eu ganhei um ensaio de fotos nesse processo Olha, também, que eu morria de vontade de fazer um ensaio. Então, uma outra amiga me presenteou com esse ensaio. E esse ano, quando a Joana soube que eu tinha voltado a enxergar, ela me levou no shopping para fazer o personal shopper. E depois uau, de 10 anos, eu fui comprar roupa para mim, porque até então eu não comprava roupa, eu comprava uma blusinha na Hering, uma calça. Não, aí eu fui realmente comprar roupa, aí eu consegui ver as araras, os manequins, me ver no espelho provando roupa. Então foi muito especial também. Foi um presente de Deus. incrível, incrível, Foi um incrível. presente de Deus. Foi um presente de Deus. Agora a gente vai para uma parte do quadro que eu faço todos os episódios. Uma orientação para pessoas que rede de apoio de alguém que esteja passando por isso. Então, às vezes a gente fala alguma coisa, às vezes a gente quer ter uma palavra, né, assim, de conforto, enfim, e às vezes era melhor ter ficado calado, sabe? Então, eu quero que você dê, assim, uma dica, um conselho do que não falar, né? Não sei, assim, tem algo que você ouviu que você pensou, poxa, eu podia ter dormido sem ouvir isso, sabe? Teve algo no intuito de Hum. orientar mesmo, assim, as pessoas que estão assistindo. Assim, eu acredito que qualquer pessoa que esteja passando por uma situação difícil, a gente tem que ter muita empatia e íntima compaixão. Então, quando você tem isso, e isso quem dá, principalmente a íntima compaixão, é o Senhor, gente, é óbvio, a gente não vai falar nada que venha magoar ou ferir, porque a gente está ali se colocando no lugar da outra pessoa. Aline, eu nunca passei por uma situação que a gente fala, nossa, Aline, me falaram isso e isso me magoou muito. Não, pelo Aham. contrário. Sim, sempre muito bem acolhida por todo mundo. E pelo fato de, assim, meu olho não. Eu tenho a visão muito firme, né? Meu olho é bem firme, eu consigo olhar. Aham. é, Quando eu tô conversando com as pessoas, para os olhos das pessoas, porque pela voz eu consigo direcionar o meu olhar. Eu tenho, assim, se você me encontrar e você não souber do meu problema, você não vai imaginar que eu não enxergo, por Não, exemplo. não dá para perceber, é Não dá para imperceptível mesmo. perceber, é imperceptível. Então, assim, nunca tive nenhum problema assim que me deixasse magoada. Pelo contrário, né? Eu mesma acabo fazendo muita graça com a minha situação, porque eu acredito que Aham. seja uma forma de deixar leve Aham. também, para isso não se tornar uma muleta na minha vida. Ai, sou coitadinha, eu não enxergo. Não, tá tudo bem, gente. Eu não enxergo, mas tá tudo ótimo. A gente vai Faz desbravando e parte. desenvolvendo. Mas já aconteceu muitas situações engraçadas, né? Eu tenho uma amiga, não sei se ela tá na live, mas eu tenho uma amiga que a gente estava na igreja, ali na hora do louvor, ela veio perto de mim e falou assim: Dé, quem tá cantando lá? Porque eu não tô enxergando. Aí eu falei: menina, se você não tá enxergando, imagine eu. Imagina. E aí, e aí virou um sarro aquilo, né? E toda vez que a gente se encontra, a gente Mas foi brinca e sem ela fala. querer. Foi sem querer. Totalmente, porque ela fala. Então, algumas pessoas falam pra mim, falam: nossa, Dé,
você é tão desenrolada. Até o meu marido, ele fala que às vezes a gente esquece que você não enxerga, então a gente acaba te tratando como uma pessoa que enxerga. E eu gosto disso. Eu acho que eu não quero que as pessoas olhem para mim seja já são um estereótipo, né? Ai, a Débora não enxerga. Não, eu quero Um que as olhar pessoas de olhem pena, para né? mim e falem, uau, gente, ela não enxerga, mas parece que ela enxerga. Tipo, vamos tratar ela Olha, assim normal mesmo. Então, Júlia Regis. Júlia Regis está dizendo, Débora, te acho incrível. obrigada. Então acho que o conselho seria esse, um olhar de empatia e Isso, sem, íntima sem, compaixão. sem dó, assim, não de Isso. pena, mas de É, compaixão mesmo. isso. Em qualquer pessoa que você veja que ela tem uma circunstância, que passa por alguma situação difícil, ai, não vai com aquele sentimento de, ai, coitadinha, não. Coitadinha. Levanta essa pessoa, sabe? Coloca ela pra Sim. frente, seja, sabe, seja ali. Tipo, outro dia eu saí, eu tava com a blusa do avesso. Eu não vi que eu tinha saído com a blusa do avesso. E aí eu lembro que eu fui na menina que faz a minha unha, e ela falou assim, nossa, dessa blusa tá do avesso. Aí ela falou assim, você que não enxerga, tudo bem, mas e eu que enxergo, vivo saindo com a blusa do avesso. Eu já Então, fiz assim, isso. você Eu já vê que, saí você com vê uma que tem. etiqueta gigante, a blusa nova, eu não vi, não enxerguei a etiqueta atrás. Então, Pendurar, então peguei acho, metrô. Ai, então acho que tem que ter essa leveza, sabe, Aline, de você olhar para a pessoa gente, tá tudo bem. Então, assim, eu tô bem. Ok, eu não enxergo bem, mas também não tem problema. Eu consigo me virar sozinha. Se eu não conseguir, eu vou pedir ajuda, as pessoas vão me ajudar. Mas isso é o que eu sempre falo, Aline. E isso não vai me paralisar. Isso não vai me impedir de avançar, de cuidar da minha casa, dos meus filhos, de cozinhar para minha família, para as pessoas que eu amo. Eu amo cozinhar. Então, assim, normal. ó, Isabel Pulga, eu aprendo muito com ela. E essa Daniela Pulga. A E minha se irmã e ela. minha mãe. Ah, tá. Se ela não te cumprimentar, é porque ela não te viu e deu uma Isso. risadinha aqui. É isso mesmo. Então, assim, gente, se um dia eu te ver, eu não te cumprimentar porque eu não tô te vendo, não é porque eu sou metida, não. É realmente. Já aconteceu, a meu marido falou assim: ah, daí a pessoa lhe dá um tchauzinho, eu dá e dá na direção errada, a pessoa tá do outro lado, sabe? Então, assim, eu teve umas situações bem cômicas, assim, mas a gente leva sempre na brincadeira. Nossa, Del, o tempo voou. Para a gente finalizar, é uma pergunta fixa do quadro também, Uhum. que o nome do quadro é Perolar, porque é a historinha da pérola, eu sempre conto aqui no final. A pérola, ela é o produto da dor da ostra. Então, um corpo estranho ali que entrou na ostra, que grudou no corpinho, que está incomodando, e a ostra reage de alguma forma, produzindo essa substância que ela vai lustrando, né, invernizando ali aquele grão de areia, aquele corpo estranho, e de tantas camadas daquela substância, aquele corpo estranho vira uma pérola. E essa Uhum. pérola, ela serve para o benefício do outro, ela não é para o benefício da pérola, da própria ostra, quer dizer, ela é para o benefício de quem vai usar, de quem vai pôr na orelha, de quem vai pôr no Uhum. pescoço, de quem vai pôr no dedo, né? Enfim. Então, o perolar é isso, são histórias de pessoas que perolaram por meio de uma dificuldade, conseguiram produzir algo que abençoa outras vidas, né? Que a história acaba inspirando outras pessoas e abençoando outras pessoas. Então, eu queria que você falasse pra gente 3 camadas de nacar. Nacar é essa substância que a ostra produz. 3 camadas que foram fundamentais para o seu perolar. O que você acha que foi fundamental? Assim, 3 aplicações, 3 situações, 3 coisas que você considera que foram fundamentais assim para esse seu processo, que te ajudam nesse seu processo. Tá. É, um olhar de amor, não murmurar e ser resiliente. Show. Muito bom, muito bom. Um olhar de amor. Mais e mais pessoas aqui comentando. Minha pequena linda, saudade prima, Mafê Cavalcante. Uhum. É minha prima ou é sua prima? Que eu Não, sou é minha Cavalcante. prima. É minha prima. Eu falei, será que é alguma prima distante que eu sou Cavalcante? Ela me inspira todos os dias, minha parceira de vida.
Van Gouveia. É isso aí. Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês que ficaram aqui até o final. Agradecer a Débora, dizer que quer enviar para alguém que acha que possa ser importante de ouvir, alguém que esteja precisando ouvir essas palavras dessa mulher tão inspiradora. Débora é uma líder inspiradora, parabéns, live deliciosa. Muita gente continua falando aqui. Débora, Legal. quer falar mais alguma coisa? Não, quero agradecer a Aline por poder compartilhar a minha história. Eu recebi uma palavra e eu vejo ela se cumprindo na minha vida de que muitas pessoas iam ouvir o meu testemunho e isso é para a glória do nome do Senhor Jesus, né? Não é sobre mim, mas é sobre o que Ele faz através de mim. Por isso que eu amo tanto o meu processo, porque tem mais a ver com Ele do que comigo. Agradecer a minha família, né, o meu marido, os meus filhos, meu marido que é um parceiro, assim, de vida mesmo, que caminha junto comigo, que é os meus olhos, e que me conduz. Meus filhos, que são incríveis também, que fazem com que a nossa maternidade seja leve, que a gente tenha essa coisa tão gostosa entre mãe e filhos, né? Meus pais, que são incríveis também, meus irmãos, meus amigos, enfim, pessoas que caminham comigo e que sempre têm esse olhar de amor sobre a minha vida e de cuidado também. Eu sou muito grata por isso. Amém. Dé, muito obrigada. Boa noite. Olha aqui, Júlia Regis. De longe, meu episódio favorito do Amar Maternidade. Eu Obrigada, assisti Júlia. novamente essa semana, tinha assistido em 2018, assisti novamente, chorei de novo. Olha, que inspiradora, que honra ter conhecido você. Espero que um dia a gente se conheça pessoalmente. Com certeza. Com Boa certeza. noite, gente. Obrigada, Um beijo. Aline. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.